Olá, boa noite. A Revista do Esporte no ar, no meio de semana repleto de jogos, eliminatórias, Brasileirão, Copa do Brasil. Está chegando a hora, hein, de Wagner Mancini mostrar a que veio. O novo treinador corintiano estreia daqui a instantes à frente do Timão, encarando o Furacão na Arena da Baixada. Missão mesmo. Mais quente do que isso, ou tão quente quanto isso, só o nosso primeiro assunto, hein? Sabe qual é? O jogo do Palmeiras, que recebeu no início da noite o Curitiba em casa, foi a volta do time comandado por Luxemburgo, a cena do Brasileirão, depois da derrota sofrida no final de semana para o São Paulo, que deu o que falar. Hoje levou um 3-1 do Curitiba. Quem não sabia disso até agora, acredite. Roberto Rivelino, Celso Unzelt, Arnaldo Ribeiro. O apito final soou minutos atrás no Allianz. A gente vai rodar aí já imagens do jogo. A gente se pauta muito hoje pelas mídias sociais, né? E há um coro só falando para ser polido, do desentusiasmo do elenco palmeirense com relação ao seu treinador. Vamos rolar aí os 2 gols do Robson para começar, depois um outro golaço. Arnaldo, ainda tem Luxemburgo? Ou melhor, tem futuro para o Luxemburgo? Futuro alviverde, digo eu. Vladir, companheiros, boa noite. Tem aquelas derrotas imperdoáveis, né? Algumas aceitáveis, outras imperdoáveis. Essa para o Curitiba, que vinha fazendo um campeonato muito ruim, em casa, a terceira consecutiva, a despeito dos desfalques, dos meninos e tal. E a gente estava conversando antes do programa, nós três aqui, eu, o Rivo e o Celso, não foi só a derrota, foi o comportamento do time desde a escalação até o desenvolvimento do jogo, né? Desculpa, Arnaldo, que a gente vai estar vendo, se quiser até ressaltar, né? A bola passando na frente do Felipe Melo e outras coisas mais, pode tocar. Isso, e algumas situações, né? O Everton e o Gabriel Menino vieram da seleção e foram escalados às pressas. Aí o gol que deu um alento, a bola do Patrick de Paula, meio de futebol de areia para o Gabriel Veron, os meninos, mas nem os meninos do Palmeiras foram suficientes. E aí o Palmeiras perde um jogo daqueles que a torcida que já fazia essa campanha via redes sociais muito forte, desde a derrota para o Botafogo, passando pela do São Paulo e acentuando muito a coisa. Agora, fica uma situação muito complexa para o Vanderlei Luxemburgo, levando em consideração também que o Palmeiras está passando, companheiros, por uma certa reformulação em meio ao campeonato. Vendendo jogadores, está meio sem norte o Palmeiras, não é só em relação ao seu comando técnico. Em relação à direção também, acende o sinal de alerta, o time está classificado na Libertadores, mas no Brasileirão já está fazendo água, já não consegue nem mirar por binóculo o Flamengo e o Atlético Mineiro. Ô, Riva, eu vou entregar aqui que você já fazia coro e aceitava realmente essa falta de entusiasmo do elenco palmeirense. A gente conversava na redação, tinha gente lembrando da fala do Luxemburgo, falando que o time precisava de reforços. Acho que uma declaração que podia magoar, e deve ter magoado mais do que essa, é aquela resposta que ele deu quando foi perguntado pelo tal futebol bonito que todo mundo tanto procura no time palmeirense. Ele respondeu da seguinte forma, falando, precisa ver se eu tenho um jogador para fazer isso. Essa machuca mais ainda. Essa aí machuca, acho que aí ele foi infeliz. Ali ele perdeu o grupo, do meu ponto de vista, pela maneira que a gente viu o comportamento de certos jogadores. Aí tentou dar um tiro, tentou fazer uma de louco, ele deu. Ele botou 4, 5 moleques hoje. O negócio ele pegou e... Tanto é que ele viu que não deu certo, aos 30 minutos do primeiro tempo, ele já começou a tirar. E ficou um time, uma coxa de retalho, meu Deus. Tomou um chocolate tático do Jorginho. O Curitiba fez, acho que, a sua melhor partida e merecido os 3-1. Eu acredito que o Vanderlei... Bom, a gente teve um probleminha com... Completa, Rival, completa. Vamos ver se a gente... Não, eu acredito que o Vanderlei não deva continuar. Tem essa questão, Celso, das trocas, depois ele também sacou o Patrick de Paula no intervalo. Que futuro você vê? Como é que você está encarando esse momento palmeirense? Feio, hein? Tomou a lambada do Botafogo, depois perdeu o Clássico, agora leva um 3-1 em casa para o Curitiba. É um time divorciado de seu técnico e um técnico divorciado de seu time. Acho que isso ficou claro hoje. Palmeiras hoje não foi ao Allianz, coletivamente. Individualmente, se teve alguma coisa de bom, foram mais uma vez os 2 garotos no lance do gol. Muito pouco.
Até o caso Danilo no Patrick é algo que ele recorrentemente até faz. Mas eu acho que ele está se perdendo porque a cada coletiva ele perde um apoio. Na coletiva anterior ele perdeu o apoio da diretoria ao pedir reforços. Na última ele perde o apoio do elenco ao voltar a ser aquele Luxemburgo do eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. Então, me parece um caminho sem saída. E o Palmeiras tem que repensar, viu, Vladir? Porque esse elenco não deu certo na mão do Luxemburgo, mas se a gente for retroagir no pensamento, já não deu certo na mão do Mano, já não deu certo na mão do Roger. Dará certo na mão de quem? O que o Palmeiras quer do seu jogo? É aquela coisa de não dar liga mesmo. Essa é a grande questão daqui para frente. Bom, a gente vai estar acompanhando. Eu confesso que eu tenho curiosidade sobre o que dirá Vanderlei Luxemburgo depois do que acabou de viver. Vamos falar da seleção brasileira que venceu o Peru de virada 4-2. Dá para dizer que o jogo foi bom, difícil, foi aturado. Eu diria para vocês a lerdeza do árbitro de vídeo. Minha nossa, que tortura. Vamos. Aí, bom, a gente tá com o sinal do Rivelino está indo e voltando, então eu vou tocar a bola para vocês. Ó, já estamos vendo aí a emendada aí que botou o Peru na frente. Peru na frente é fogo, qualquer coisa que se fale pro Peru tem sentido dúbio. Seleção peruana, sempre seleção peruana, né? Pô, nada como a experiência, né, Arnaldo? Toca você, então. Mas então, Vladir, um erro incomum do Marquinhos, né, que proporciona o primeiro gol, e aí o Neymar empata de pênalti. O Neymar acabou sendo a figura, fazendo 3 gols. Mas foi um jogo parelho, né? O jogo só se definiu a partir do segundo pênalti do Brasil, a virada, e um pênalti até duvidoso. Você falou do VAR, o VAR demorou pra caramba e foi bem amigo da seleção brasileira na partida. Acho que ontem, na dúvida, foi pró-seleção brasileira na arbitragem. De qualquer forma, um teste bem mais difícil que a Bolívia dentro de casa. O Brasil venceu a seleção peruana desfalcada, do Guerreiro e tudo mais. E acho que apresentou algumas virtudes, nem tantas assim, e algumas falhas, algumas preocupações para os próximos jogos. Pena que esses próximos jogos sejam sempre contra esse tipo de time, né? Que arranca muito pouco da seleção brasileira. Tem pouco rival na América do Sul hoje a seleção brasileira. Bom, o pessoal aqui concorda com essa tua visão a respeito do VAR. Até me mostrava que o presidente peruano reclamou da atuação, na verdade se sentiu injustiçado. Riva, as minhas impressões, teve uma hora, aí a gente vai falar do Neymar, claro, eu acho que ainda tem hora que ele parece que não entende o jogo e segura demais a bola. Eu não sei se eu pego no pé do cara, Rivelino, entendeu? Mas jogou muito, não tô falando nada, mas tem hora que parece que ele não compreende o andamento do jogo. Como teve uma hora também que o Casemiro chegou junto, pediu para bater a falta, deu claramente para ver que ele falou que não. Tudo bem que o Casemiro já tinha batido uma. Ó, o Rivelino está querendo falar comigo hoje, hein? Você viu tudo que eu vi, não viu, Celso Zeft? Na hora. Ontem eu até achei que ele coletivamente rendeu mais do que rende, mas é o cacuete do craque, né, Vladir? É o cacuete de quem até é cobrado por isso também. É sempre uma cobrança em cima do individual, tem agora essa questão dos gols, passar o Pelé, já passou o Ronaldo, agora homenageou o Ronaldo. Eu acho que de bom ontem teve a capacidade de reação da seleção brasileira. O time não se abateu num jogo em que a defesa deu um mole danado, principalmente naquele lance do primeiro gol. Agora foi, claro, e a gente esperava isso mesmo, seria menos do que apresentou contra a Bolívia, porque o Peru é um pouquinho melhor. E eu, se fosse o Tite ontem, teria entrado ainda com Cebolinha aberta. Eu acho que o Richarlison por ali não curti muito, não. Teve quem disse que a escalação foi ofensiva, mas ofensividade no papel é uma coisa, né? O papel que os jogadores cumprem em campo é outro. Ao longo da tarde me lembraram do Cebolinha no jogo contra a Bolívia, ficou apagado, mas acho que até o Tite concorda que a seleção tinha que ter Everton Ribeiro e Cebolinha. Não começou de início por uma questão de contenção. Vamos ouvir aí o autor dos 3 gols, o Neymar, chegou aos 64, agora pelos critérios da FIFA, é o segundo maior artilheiro da seleção, atrás do Pelé, como citou o Celso. A gente vai ouvir o Neymar falar sobre o jogo, sobre a marca e sobre a comemoração, já foi tema do nosso Celso aqui. Foi um jogo muito difícil, a equipe deles é uma equipe que é muito aguerrida, deu bastante trabalho para a gente, o campo não favorecia nosso jogo, né, um campo muito seco, mas a gente conseguiu, né, acho que
sobressair sobre as adversidades que tivemos no jogo. Acho que no modo geral fizemos um bom jogo, conseguimos a vitória, que é o mais importante. Eu fiz em homenagem ao Ronaldo, né, que eu empatei com ele em gols e quis homenageá-lo de alguma forma, porque é um ídolo para todos nós brasileiros, para mim principalmente, né, então foi uma pequena homenagem. Ô, Riva, agora vai, hein? Eu te conheço. Você fecha nessa seleção que tem que ter Everton Ribeiro e Cebolinha. E outra, com todo o respeito de novo, o Neymar nunca vai ser Pelé. Até pelo adiantado da hora eu posso afirmar isso. Não, mas sem dúvida alguma. Vai ser Pelé como? Vai comparar Neymar com Pelé. Já vai falar que ele joga mais com Pelé, pelo amor de Deus. E acontece o seguinte, o Cebolinha, é aí que tá. Ele joga há 3, 4, 5 anos pelo lado esquerdo. Aí na seleção ele joga pelo lado direito, meu Deus. Tudo bem, se eu não jogar, eu pelo menos, é diferente a característica dele pro lado esquerdo e ele para direita. E o Everton Ribeiro, para mim, é um armador, tem qualidade, chega, é um passe diferente. Para mim seria um titular, mas podia pegar o Neymar, como o Neymar gosta de flutuar, gosta de ficar com a bola, sei o quê, jogava mais lá no meio, deixava o Cebolinha onde que ele joga bem, pro lado direito. Por que não foi bem contra a Bolívia? Jogou aonde? Jogou lá pro lado direito. Tá Mas certo. de que mania o Tite tem que fazer isso? E ele vai matar o jogador. Já matou o William, matou vários jogadores pelo aquele setor direito, hein? Tá falado, gostei, Riva. Enfático além de tudo. Bom, a gente é uma revista ou não é? Vamos acompanhar nosso giro aí, que vai deixar você por dentro do que rolou nos outros jogos desse segundo round das eliminatórias sul-americanas. Na altitude de La Paz, a Argentina saiu atrás no placar após Marcelo Moreno marcar para a Bolívia. Liderado por Lionel Messi, o time albiceleste virou com gols de Lautaro Martínez e Joaquim Correa. Há 15 anos, os argentinos não venciam os rivais na capital boliviana. Também na altitude, dessa vez em Quito, o Uruguai foi goleado pelo Equador por 4-2. Caicedo, Estrada 2 vezes e Plata marcaram os gols equatorianos. Luís Soares, em 2 cobranças de pênaltis, fez os gols da Celeste. O Equador se recuperou da derrota na primeira rodada, enquanto o Uruguai sofreu o primeiro revés. Ambos somam 3 pontos. Em Santiago, o Chile precisava se recuperar da derrota sofrida na primeira rodada, mas acabou empatando com a Colômbia por 2-2. Lerma marcou o primeiro para a Colômbia. E a conhecida dupla chilena, Vidal-Alex Sanches, foi responsável pela virada no placar. Mas no minuto final do jogo, Falcão Garcia deixou tudo igual. Em Mérida, a seleção venezuelana perdeu para o Paraguai por 1-0 e o volante Jiménez foi o autor do único gol da partida. O Paraguai chegou aos 4 pontos e a seleção Binotinto segue zerada. O jogo entre Argentina e Bolívia teve um entreveiro lá do Marcelo Moreno no começo. Acho que vale citar o castigo da Venezuela, né, que teve gol anulado, perdeu o pênalti, essa coisa toda. E para encerrar esse assunto com vocês, eu digo o seguinte, a gente falou muito do patamar técnico diferente do primeiro jogo da seleção para o segundo, mas a prova está em que os nossos jogadores com técnica vão jogar fora, enquanto os que sobram aqui na Sul-América vêm para o Brasil tapar, na verdade, esse buraco. Acho que é a maneira mais fácil de entender o que acontece com o futebol e o que representa a eliminatória sul-americana, é ou não é, Celso Zotto? Tanto que hoje a eliminatória sul-americana desfalca os clubes mais pelos adversários do que pelo Brasil. Quem desfalca o clube brasileiro é a Venezuela, é a Colômbia, é o Cantilho fora do Corinthians, é o Soteldo fora do Santos. E com detalhe é o Vinha fora do Palmeiras. E nem são os sul-americanos, porque os que estão tecnicamente no mesmo patamar que os brasileiros também estão jogando na Europa. É verdade. Tá feito, Rivar? Vamos seguir? Tá feito, concordo com você plenamente. Bom, a Revista do Esporte faz o intervalo. Na volta temos assuntos de arrepiar, a estreia do novo treinador corintiano Wagner Mancini, a missão, como eu disse no início, a vitória do Flamengo, o jogo entre São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil. Mas antes disso, vamos de ciclismo, Giro da Itália, na 11ª etapa plana, o francês Arnaud Démare, você vai ver aí, sobrou como tem sido nesse tipo de piso. Na classificação geral, por hora e por tempo, o português João Almeida segue na frente. Ao todo, 21 etapas, hein? O giro termina em Milão no dia 25. Pedale e até já. Quarta vitória.
Estamos de volta com a Revista do Esporte. Minutos antes do Corinthians entrar em campo de técnico novo para encarar o Atlético Paranaense fora de casa, a gente vai ouvir trecho da primeira coletiva do treinador Wagner Mancini. Foi quase uma hora de papo, hein? A gente separou aí o que nos pareceu a questão. Com 2 treinos apenas, é muito difícil você estabelecer qualquer mudança tática ou significativa. Mas você consegue mudar, por exemplo, a atitude emocional dos atletas, que já pode ser de extrema importância num jogo fora de casa. Então, dentro disso tudo que eu disse, acho que o mais importante é você organizar a equipe no treinamento, na parte tática, mostrar para eles tudo aquilo que é possível e que eles já fizeram, porque todos eles têm lastro para isso, e na parte emocional devolver a confiança, se a gente não conseguir em 24 horas, que consiga no decorrer do tempo. Bom, vamos conferir então a escalação corintiana que já foi divulgada. A gente vai encher tela aí para vocês acompanharem com a gente. Não vai ter o Cássio, né? Tá aqui, ó. Walter no gol, Fagner, Bruno Mendes e Gil, o Lucas Piton na outra lateral, Xavier, o Ramiro, que era uma dúvida aí, o Ederson, Matheus Vital, o Léo Natel e o Jô também tinha uma dúvida na frente. A gente está vendo aí, na verdade, a volta do Xavier. É isso, Celso? Na verdade, tá certo. Bom, agora foi a vez de a gente ficar sem contato com o Celso. Arnaldo, eu brinquei com vocês e eu falei que ia deixar vocês cantarem a escalação. No final, acabei eu cantando aqui. Mas é Xavier de volta, né? O resto, mais ou menos, Ederson. O que surpreende. O que mostra a primeira escalação Mancini é a cautela, né? Muito se imaginou ou se cogitou a entrada do Casares, que foi jogador dele no Atlético Mineiro, ele conhece bem, mas não, ele vai com 3 volantes, Xavier volta, jogando no erro do Atlético, jogando fora de casa. Eu acho que a principal preocupação do Mancini nesse primeiro momento é resgatar o mínimo de confiança do time e não perder, não é nem ganhar, é não perder, e essa escalação mostra isso, a cautela e aos poucos tentar ajeitar o time para as próximas rodadas. Lembrando que depois do Atlético, o Corinthians já tem o Flamengo domingo, um dos melhores times do campeonato, na Arena Corinthians, a sequência braba. E enquanto a gente fala, a gente está acompanhando imagens do treino corintiano, sempre muito estilizada, como a assessoria manda. Arnaldo, você compreendeu de verdade a fala do Mancini? Porque eu confesso para você que eu achei esquisito aquele negócio. O que muda, na verdade, de primeira não é o time, é a parte emocional. Pô, o cara precisa ser um bom motivador, né, cara? Porque com 2 treinos mudar essa questão, eu acho complexo esse negócio. Mas, Vadir, tem uma questão que dá para, digamos, compreender, que é o fato de o Mancini não ser o único que não está treinando. Ninguém está podendo treinar, fora o Sampaoli, que tem aquela semana, né? Então, na verdade, não foram 2 treinos, foram 2 encontros, né, dele com o elenco corintiano. E aí, aquela situação, para armar um time para um jogo, é conversar, sentir quem está mais preparado emocionalmente, como ele falou, treinar a bola parada e vão para o jogo, sabe, Vadir? Ele não vai ter, como alguns técnicos tiveram em outros momentos no futebol brasileiro, aquela semana de treino, ou um período, ou a coisa intercalada e tudo mais. Ele vai ter que ir ajustando jogo a jogo, e não treino a treino. Acho que ele tem experiência para isso. Agora, eu entendo que os resultados da rodada, a gente falou da vitória do Coritiba sobre o Palmeiras, resultado ruim para o Corinthians, né? Bem lembrado. O corintiano não vai torcer para o rival, mas o Coritiba é um dos candidatos, ou então um dos concorrentes do Corinthians atualmente naquela parte de baixo da tabela. Então a pressão vai ser grande, rodada com rodada, até o Corinthians dar uma respirada. E o Mancini está tentando fazer com que o time respire na sequência de partidas. O Rivaguinho estava falando disso, né? A citação do Mancini falando que nesse primeiro momento conserta mais o emocional do que o tático e o técnico. Não, mas o técnico, o tático, ele está botando em campo. A preocupação, concordo com o Arnaldo, a preocupação é não perder. Por isso que ele quer resgatar o emocional dos jogadores, é lógico. E eu vi uma declaração dele falando que ele vê a cara do Corinthians, que é a origem do Corinthians, como é que jogava o Corinthians antigamente. Então ele vai voltar. Ele vai voltar, sinceramente, ele vai jogar naquele futebolzinho para não tomar gol.
e de repente fazer 1-0, 1-1, pelo menos no início, nesse trabalho dele, ele vai jogar dessa maneira para resgatar essa confiança do jogador. Porque eu vi o futebol do Corinthians. Está feio demais. Não sei se ele também vai botar ordem na casa. Então você viu, mas tem muito torcedor por aí que faz tempo que não vê, não é, Celso Zelt? Não tem futebol do Corinthians. Esse é o grande desafio do Mancini. Ele é um técnico que chega, ele tem que se preocupar com saída de bola, com a bola chegar do meio para o Jô, que eu espero que ele faça a opção pelo Jô. Né? O Coelho se despediu abrindo mão do Jô, acho que foi a pior das bobagens que ele fez. Agora, nesse primeiro momento, é mais o psicológico mesmo. Ele chega com perdão do trocadilho, ele chega de Mancini, com os seus volantes, né? Acho que tem uma coisa óbvia aí, que qualquer técnico que não seja suicida faria, tirar o Luan do time. O Matheus Vital está muito mais aí para não estar o Luan. É verdade, né? Então são pequenas coisas que ele vai tateando. Agora tem uma coisa também, hein? Essa coisa de jogar por uma bola é muito bom quando dá certo. Quando deu certo lá com o Carille. Se começar a não dar certo, empate não vai encher barriga não, Vladir. A colocação está muito abaixo da linha do Equador para se pensar em empates. Como diria o velho personagem, tirou daqui, Celso Zelt. Bom, e vamos de Flamengo. O atual campeão brasileiro venceu o Goiás ontem no Maracanã. Não foi fácil, mas deixou a impressão que o rubro-negro está mesmo chegando, hein? O jogo, válido pela 11ª rodada, começou com o Goiás na frente, gol marcado por Vinícius. A partir daí, o Flamengo pressionou e vale destacar 2 personagens. O atacante Pedro, que marcou os 2 gols que deram a vitória de virada ao rubro-negro, e o goleiro esmeraldino Tadeu, que evitou uma goleada do time carioca com grandes defesas durante a partida. Ô, Riva, vou entregar aqui uma conversa de bastidor que a gente teve na segunda-feira. Todo mundo gostou quando você afirmou categoricamente que aposta mais no Flamengo do que no Atlético Mineiro. Ontem eu estava vendo a entrevista pós-jogo do Domenech e lembrei muito de você. Primeiro porque o Flamengo realmente tem um poder de ataque muito bom. E o Domenech mostrou muita cautela com essa coisa que o meu ataque está mais ou menos resolvido. Se eu arrumar a defesa, segura. É por aí, né, Riva? Eu acredito que sim. Porque o Flamengo tem mais repertório. E tem 2 jogadores que fizeram falta no jogo contra o Goiás ontem, que é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. São os amadores, os pensadores naquele setor de campo. O Flamengo faltou nesse achado. Mas jogou muito. É que nem você falou, o goleiro pegou tudo. Tadeu, ele pegou umas 3, 4 bolas. O Flamengo mandou no jogo, era para ter ganho realmente de 4, 5. Agora, o Goiás fez o que pôde, até onde pôde aguentar, aguentou. Mas merecido o triunfo do Flamengo, e para mim, eu sou mais Flamengo. Sem dúvida alguma, eu sou mais Flamengo do que Atlético. O Arnaldo, e você que durante a tarde falou, por que foi mais surpreendente a virada da seleção, né? Ou a virada do Flamengo, para falar do Pedro, eu gostei também do Domenech falar quando foi perguntado, o Pedro igualou o número de gols do Gabigol, falou que, dá para jogar junto, um vem mais para trás, o homem está decidido, se bobear. Claro que dá. Eu acho que foi mais saborosa a virada e a vitória do Flamengo, aquela vitória da última bola, né? Aquela coisa. E o jogador. O gol até que lembrou aquele gol da final contra o Atlético Mineiro de 80. O gol do Zico no Maracanã. Um bate-rebate, ela sobra e o Pedro guarda. O gol é gol de time em pontos corridos. Esse gol vale tanto, Vladir. E acho sim que dá para jogar juntos perfeitamente, Pedro e Gabigol, até porque o Gabigol é um jogador versátil. Joga pelo lado, joga por trás do centroavante, joga na esquerda, joga na direita. O Gabigol é um jogador completo. Dá para jogar sim. Agora, quanto mais ele fica fora, machucado que está, o time vai acertando e o Bruno Henrique já está voltando a jogar bem. Quando o Pedro entrou, só estava o Pedro bem. Agora o Bruno Henrique já começa a jogar no nível parecido com o que ele atua normalmente. E agora eu acho que fica esse problema bom pro Domenech. Tem jogo quinta já, né, Vladir, contra o Bragantino, e domingo contra o Corinthians. O Flamengo joga toda hora. Uma jabuticaba mais nossa, né, Celso Zelt? Rapidinho, partilha dessa nossa empolgação aqui com o Rubro Negro. Começou com o Riva. O Flamengo sobra. O Flamengo sobra. O Atlético ainda busca ser um Flamengo, né? Mas quando a gente fala que o Flamengo tem uma sobra, é para jogos como esse aí. Ontem ganhou na sobra.
Pedro mole e Tadeu duro, tanto bate até que fura, né? O jogo inteiro foi isso aí. Ó, Foi um duelo dos dois. Vou mudar para Andar, então temos 2 jogos dessa 16ª rodada do Brasileirão rolando. Grêmio e Botafogo em Porto Alegre, Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro. A gente vai colocar aqui para vocês, ó. Finalzinho, né? Porque um começou 7h15, você tá vendo aí, outro 8h30 da noite. 3-1 Grêmio, 0-0 Santos e Atlético Goianiense. Eu vou pedir para voltar aqui rapidinho, porque hoje foi noite também de Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil. O São Paulo do Fernando Diniz enfrentando o Fortaleza do Rogério Ceni. Jogaço, 4 gols só no primeiro tempo. A gente vai rodar aí, na verdade, até o 3-2, né? Com os gols. Agora vocês vão me contar. Fala, Celso. Se o VAR não anular, o São Paulo acaba de empatar com o Brenner. É mesmo? Putz, já teve VAR naquela jogada do Brenner depois. Então. Mas, ó, para falar, enquanto o pessoal vai vendo os gols aí, né? O primeiro do David, depois o Brenner, o Tinga, um golaço. Né? Teve o lance do Luciano que a gente falou. Depois o Gabriel Silva fez o terceiro do Fortaleza. São Paulo brigador, Arnaldo. Não dá para falar outra coisa. Mas mais brigador o Fortaleza, né? Eu acho que o contraste e esse confronto Diniz e Ceni era muito saboroso. Lembra que a gente falou na segunda-feira, Vladir? O Rogério Ceni armou uma equipe aos moldes que ele armou para jogar contra o Galo do Sampaoli. E o roteiro foi até parecido. O Fortaleza mandou na partida no primeiro tempo, que terminou empatado, e no segundo tempo, quando o São Paulo teve o jogador a mais, o goleiro do Fortaleza foi expulso, foi aí que o Fortaleza cresceu, assim como tinha acontecido contra o Atlético. Fortaleza que chegou a fazer 3-2, e o São Paulo empata no finalzinho com o Brenner, que tem o cheiro do gol, ainda pode virar a partida. O Fernando Diniz foi expulso na hora em que o jogador do Fortaleza, mais um, tinha sido expulso. São Paulo chegou a jogar boa parte do segundo tempo com 1 a mais e com 2 a mais. E o Rogério, mesmo assim, conseguiu equilibrar o jogo. O expulso do São Paulo não foi jogador, foi o técnico. O Diniz perdeu a cabeça nesse duelo que, para ele, tinha muito peso, muita importância. Afinal, ele está enfrentando não só o Fortaleza e um técnico da geração dele promissor, ele está enfrentando o seu principal fantasma, o Rogério Ceni. Bom, a gente está indo para o final, às vezes assim mesmo, perde um jogador, a coisa encaixa diferente. O Celso já tinha falado, o jogo está no finalzinho, 3-3 nesse momento. Meus amigos, eu vou ter que falar tchau. Riva, grande abraço, até segunda. Valeu, Arnaldo Ribeiro, valeu, Celso Unzelt. Não vai esquecer, hein? Tchau, Vladir. Tchau, Riva. Rapidinho. Voando. Rapidinho. Voando. O time do Diniz está mostrando a cara do Diniz. Legal, tá falado. Bom, não vai esquecer, hein? Agora tem Revista do Esporte, às segundas também, no mesmo horário, 8h45 da noite. Muito obrigado pela companhia. Você fica agora com o Jornal da Cultura. E para fechar, vamos deixar vocês desfrutarem um pouco mais da beleza de uma prova de ciclismo. Nesse caso, o tradicional Giro da Itália, que a gente já citou aqui. Juízo, torcida brasileira, uma ótima noite.